Olá, investidores da NASA, tudo bem? Finalmente voltei, depois de algum tempo aí sem gravar, né? Como vocês sabem, eu tenho uma distribuidora de gesso, então foco 100% lá. Mas agora estou retomando o projeto para a gente poder estar ensinando aí e ajudando o país a ser um país mais justo para todo mundo. Bom, no vídeo de hoje vai ser o vídeo 3 de 3, finalmente, né? E onde eu vou mostrar como que eu faço para comprar realmente ação, como que eu faço assim para decidir qual ação que eu vou comprar mesmo, tá? E claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e dá aquele like para dar aquela ajudada a espalhar esse conteúdo. Vamos pro vídeo? Bom, então agora eu vou abrir aqui a tela do meu computador com vocês para vocês verem como que é o processo de escolha do começo até o fim. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. O vídeo de hoje, basicamente, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai ensinar como você, pequeno investidor que está querendo começar na Bolsa de Valores, consegue separar empresa boa de empresa ruim. Mas primeiro, eu preciso desconstruir a mentalidade que vocês têm de relação ao preço da ação, tá? Gente, o preço da ação pouco interessa se vai subir, se vai cair. Claro que é muito interessante se você vai fazer uma venda de uma ação que ele suba, mas para nós que queremos investir por longo prazo, isso não faz sentido. E eu vou explicar por quê. A gente está construindo uma carteira para a gente tentar ter um aumento de capital. E o aumento de capital ele acontece de três formas. Quando as empresas que a gente investe aumentam os seus lucros, porque ela aumentando o seu lucro, teoricamente, ela aumenta o seu patrimônio com a aquisição de mais empresas, ou comprando novas frotas, aumentando coisas que vão gerar mais lucro no futuro, ou ela vai pegar esse lucro também para comprar suas próprias ações. Isso vai aumentar a sua participação dentro da empresa, tá? Ou pegando o lucro e dividindo com sócios, que vai te dar dinheiro no bolso, você pode recomprar as ações da mesma empresa e teoricamente aumentando também sua participação lá dentro, ou você pode comprar com esse dinheiro novas empresas, tá? Então, esse é o aumento de capital que a gente está buscando. Essa é a técnica que eu utilizo há alguns anos e que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o lucro líquido, né? O lucro líquido é o que sobra para o acionista. Então, quais são as aplicações do lucro líquido, né? Ele pode ser reaplicado na própria empresa, como eu falei agora há pouco. Ele pode servir para comprar novas empresas, como eu também já falei. Ele pode servir para recomprar as mesmas ações das mesmas empresas ou pode pagar dividendos. Basicamente é o que eu falei. E aí a gente entra um pouquinho aqui na minha tabela que eu fiz aqui, onde mostra que essa empresa Vale, tá? Vale do Rio Doce, mostra que ela vem tendo um lucro crescente nos últimos aí de 2016 a 2018. No ano passado teve prejuízo e no ano passado teve um lucro em linha com o ano de 2018, tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Reparem que o patrimônio da empresa ele vem crescendo, tá vendo? O ano de 2019 ele deu uma queda e no ano de 2020 ele subiu. A Vale do Rio Doce, se vocês viram os vídeos aí que eu passei, que eu já postei, eu falo que empresa cíclica não é legal para quem está começando e realmente não é. Justamente porque vocês não vão ter estômago para ver que a empresa deu prejuízo em um ano. Mas você tem que analisar a informação como um todo, tá? Mas depois eu vou explicar por quê. Bom, então basicamente a parte de lucro é isso. O lucro é o que sobra da receita. A receita vem crescendo constantemente, tá vendo? Só que o lucro nesse ano aqui deu uma rateada, mas não tem problema nenhum e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Vamos voltar aqui para a nossa colinha aqui. A margem líquida, né? Então o que é a margem líquida? A margem líquida é o que sobra. Então ele é o lucro líquido dividido pela receita. Muitos falam que esse valor tem que estar acima de 20%, tá? Toda empresa ela busca margem. Margem que faz você contratar melhor, comprar as melhores máquinas, fazer melhores contratações, melhores gerentes. É o lucro que faz você ter, que a sinergia, fazer a coisa rodar, tá? E uma empresa que tem muito lucro, ela já tem uma vantagem competitiva com os demais concorrentes, tá? E
depois eu vou explicar por que ter uma margem tão grande é uma vantagem competitiva. Bom, então vamos lá. O ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio, ou seja, ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É a capacidade da empresa gerar lucros a partir do seu patrimônio líquido. O interessante, tem pessoas que falam que esse é um dos indicadores mais fundamentais, né? Quanto maior o ROI, melhor a empresa. Mas eu não acho isso só uma verdade, porque empresas que têm patrimônio líquido pequeno, esse valor é distorcido. Então aí já não acho que faz sentido. O mais importante é que esse número seja acima da taxa de juros. Não só acima da taxa de juros, muito maior do que a taxa de juros, tá? Hoje, por exemplo, a Selic está em 4,25, que a Selic é a taxa básica de juros, né? E para você ter uma noção, por exemplo, a Vale do Rio Doce tem um ROI aqui de 10, 12, 15, aqui tem um menos 6, tá vendo? Mas hoje 4, então quer dizer, mais de 4 vezes, né, do que a taxa básica de juros. Então é isso, eu acho que tem que ser isso. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A dívida, tá? Vamos entrar em questões de dívida. Dívida não é totalmente ruim, e eu vou explicar por quê. Desde que uma empresa tenha uma dívida e a dívida esteja controlada, então o que é uma dívida controlada? É uma dívida, por exemplo, que às vezes a empresa tem o valor de pagar a dívida, mas ela prefere ficar com aquele caixa e pagar a dívida no longo prazo, porque a dívida é de longo prazo, e usar aquele dinheiro para fazer novos investimentos, comprar novas ações, fazer coisas de melhorias para os sócios, né? Então, a dívida bruta, os empréstimos ou debêntures, tá? Debêntures o que é, pessoal? Às vezes a empresa faz uma dívida e ela vende essas debêntures, que são pequenas participações da empresa, para os acionistas. Para os acionistas não, para o pessoal que quer comprar, vamos dizer assim. E aí quando ela consegue o capital, ela vai e recompra essas debêntures no preço já acordado anteriormente, entendeu? O caixa disponível nada mais é do que o dinheiro em caixa, títulos de valores, né, imobiliários e de liquidez imediatas. Então, o que pode virar dinheiro rápido, esse tipo de coisa, esse é o caixa disponível. E o caixa líquido é a dívida bruta menos o caixa disponível, então é um menos o outro, tá? O ideal é que esse número, pessoal, seja menor que meio. Sempre importante menor que meio. Porém, existe outro fator que o pessoal também costuma utilizar, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Mas a dívida líquida sobre o EBITDA, ela é mais utilizada em empresas que têm um patrimônio líquido pequeno, porque distorce muito. E isso vai para setor por setor. Por exemplo, a Cielo. A Cielo é uma empresa que quase não tem patrimônio. Então, se você pega a dívida bruta que ela tem e divide pelo patrimônio líquido, esse valor fica muito alto. Então, aí já é interessante usar a dívida líquida pelo EBITDA, tá? Não tem no nosso gráfico essa questão da dívida líquida pelo EBITDA, só coloquei o outro, mas eu posso no futuro estar trazendo algo sobre isso aí para vocês entenderem, tá? Bom, então basicamente o que é? Aqui é o caixa, então você vê que a empresa vem conseguindo fazer um enorme caixa, mesmo no ano que deu prejuízo, a empresa fez muito mais caixa do que o ano anterior. E isso deve ter sido decorrente a alguma venda de patrimônios, tá vendo? Ó? Algum patrimônio que no momento foi interessante a venda e aí conseguiu. Então assim, teoricamente, olhar só o lucro não aponta nada, não quer dizer nada. Então tem que olhar um geral, tá? Então, o caixa veio crescendo constantemente. Você vê que em 2020 o caixa explodiu, né? Uma puta empresa está gerando muito caixa. E aí a sua dívida, ela vem controlada, porque se você parar para pensar, por exemplo, a empresa tem quase a mesma coisa em caixa do que tem de dívida. Então, se ela quisesse pagar essa dívida, ela já pagaria. Só que essa é uma dívida para longo prazo. Então, ela pode usar esse dinheiro para pagar acionista, para fazer outras coisas, investimento, maquinários, coisas que no momento trará no futuro mais retorno do que pagar essa dívida agora. Deu para entender, pessoal? Então, você vê aqui, ó, esse número aqui, que é dívida sobre patrimônio líquido, tinha que estar abaixo de meio.
você vê que cada vez mais a Vale vem reduzindo, tá? Então isso é uma empresa boa. Então aqui tem um gráficozinho básico aqui que mostra aqui, ó, o patrimônio crescendo, a receita crescendo, a dívida, que é o rosinha aqui, caindo, o lucro que é o amarelo, teoricamente em linha, tá? Mas porque está fazendo melhorias que faz as outras linhas subir. E aí, claro, a dívida, o caixa, crescendo, que é isso que é o mais importante, né? Aumentando o caixa e aumentando o patrimônio, teoricamente está aumentando o seu patrimônio, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui e ver se tem mais alguma coisa que eu tenho para falar. Então, o que é uma boa empresa, né? Uma boa empresa é uma empresa que tem lucro consistente. Por que lucro consistente? O preço das ações tende a caminhar junto com o lucro. Se a empresa tem lucro, o preço das ações sobe, tá? Então, às vezes tem uma empresa que não está tendo lucro hoje, mas no futuro ela possa ter, e aí, teoricamente, você comprando hoje, você vai ter uma valorização muito maior, tá? Isso a gente chama de turnaround. Não tem problema nenhum você comprar a empresa turnaround, mas é uma outra análise, é uma análise mais difícil, e para você que está começando, no momento, não é interessante. Foque em comprar empresas boas para você que está começando. Isso que é o mais importante. Então, empresas que crescem o patrimônio, que é o caso de Vale, né? Ela deu uma caída, igual eu falei aqui, em 2019, mas no ano de 2020 já retomou aqui com força. Então, um ano ou outro tem uma dificuldadezinha, pode ser normal, não tem muito problema com isso, tá, pessoal? Dívidas e caixas controladas, né? Então, não tem nem o que falar, uma empresa dessa aqui que tem um caixa que praticamente paga a sua dívida, não tem nem o que argumentar, é uma puta empresa, né? E boa governança. Boa governança é uma coisa mais difícil de você poder ponderar, né? Você tem que ver, por exemplo, a classificação. Então, se ela é do novo mercado, ou se ela tem ações ON, se ela tem ações PN, Unities, respostas do RI. Então, tá com dúvida de alguma coisa, qual o tempo que o RI, que é o Relações com Investidores, demora para te responder, se eles são muito claros na resposta, se eles ficam dando voltas, te rodeando para dar uma resposta. Outra coisa também, regalias, né? Regalias e privilégios. Se os caras dividem lá, dá um enorme de dividendos pros diretores, que coisa que diminui a sua participação todo ano aí, ou se pagam mais do que pagam para outros CEOs de outras empresas do mesmo segmento. Então, são várias coisas aí que você tem que dar uma olhada no site do RI e perguntar, dar uma sondada para você poder estar por dentro, tá? Bom, então eu trouxe aqui algumas empresas, até para vocês entenderem o que é empresa boa de empresa ruim, e eu quero que vocês batam o olho aí e me falem se a empresa é ruim ou boa. Por exemplo, eu trouxe aqui o Itaú, até para dar um exemplo aqui, porque o Itaú, no caso, o finalzinho aqui não tem, né? Banco não tem dívida. Então é considerado outros índices que nem o índice da Basileia. Então é interessante que esse valor esteja sempre acima de 11%, tá? Bom, mas aqui dá para você ter uma noção. Então, olha o patrimônio líquido de um banco desse, ó. Sempre crescendo, tá vendo? A linha azul aqui, ó. Sempre crescendo. Olha a receita. Uma receita média, né? Não é uma receita consistente, assim, em questão de crescimento, mas é uma receita sempre muito positiva, né? E olha o lucro, tá vendo? No ano de 2020, 2019, a gente passou aí, estamos passando ainda, né, pela fase pandêmica, então ele sofreu um pouquinho com isso, mas fora isso, repare que é um banco que sempre vinha dando lucros consistentes, tá vendo? Então, isso é uma empresa boa. É isso que a gente busca, principalmente você que é um pequeno investidor, está começando agora, tem que buscar isso aqui, tá? Vamos lá para Taesa, é uma empresa de transmissão elétrica. Gente, empresa de transmissão elétrica, geralmente, eles têm uma receita recorrente e tem um alto endividamento, tá? Mas é normal, por quê? Como a receita é recorrente, eles se endividam mais para criar novos projetos. Então, por exemplo, vamos passar uma linha de transmissão de energia. Então eles se endividam para fazer aquela linha e depois começam a receber. E esse recebimento ele já é pré-fixado, tá? Então eles se endividam mais e teoricamente distribuem mais dividendos com os acionistas justamente por isso. Então olha só, é uma empresa que teve lucros aqui consistentes, tá vendo?
cada vez crescendo mais lucro. E sua receita basicamente em linha, cresce pouca coisa. Só esse ano de 2020 que cresceu bem, que foi uma linha que eles colocaram em execução, né? Então já cresceu aqui. Tá, pessoal? Mas você vê que o patrimônio não cresce muito, não tem para onde crescer. E quando cresce é um salto assim, ó, tá vendo? Que é um investimento alto, mas também sua dívida, teoricamente, já também aumenta rápido, tá vendo? Quando acontece isso. Então, ela pode se endividar mais por o fato. Então, assim, por isso que eu falo que investimento em ações não é matemática, é arte. Você tem que entender cada setor. Só que olha só a diferença. Uma empresa de energia elétrica dá muita margem, tá vendo? Ó. Então, é isso que é bacana. Essa margem aqui, porque ela vai ser distribuída com você e você vai poder comprar mais participação nela e aumentar. Olha o retorno aqui, ó, o ROI, retorno pelo investimento. Tá vendo, pessoal? Então, empresa muito boa, tá? Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Então, olha lá. Patrimônio líquido crescendo, tá vendo? Em linha. Receita crescendo em linha também, só que deu uma... receita crescendo. Aqui trocou, tá vendo? A cor aqui tá errada, pessoal. Não, tá certinho. Tá certinho. Receita... É que aqui pareceu que tava caindo, mas tá subindo um pouquinho, tá vendo? De 4 bilhões 723 milhões para 4 bilhões e 800 milhões, tá? E é tudo na escala de bilhão, tá, pessoal? Então, ó, veio crescendo, o lucro teoricamente veio crescendo, no último ano deu uma rateadinha aqui, mas por quê? Tá passando por um momento de... Como é uma estatal, tá passando por uma incerteza de questões de repasse de custo. Tem algum governo esquerdista lá que tá opinando lá e aconteceu isso aqui, mas é uma empresa muito boa, pessoal. Você vê que a empresa vem gerando caixa, né? Tem uma dívida que está meramente controlada, então a dívida em relação ao patrimônio líquido está em 0,50, 0,53, 48, então ainda está tranquilo. Então é uma boa empresa também, tá vendo? Então é isso aí, você tem que ser para isso, margem bacana, um ROI acima da taxa básica de juros, né? Então é um retorno bacana. Aí vamos para uma outra empresa, essa aqui, o que vocês me falam, ó? E aí? Empresa ruim, né, pessoal? Então, se vocês pegarem aqui antes de 2016, era totalmente ao contrário. Se ela dava muito lucro, preço indo para cima, mas a empresa veio passando por momentos difíceis porque ela tinha um monopólio e o monopólio foi quebrado. Hoje em dia existem muitos concorrentes e os concorrentes estão apertando sua margem. Então você vê que a margem líquida da Cielo vem cada vez mais caindo, né? Porque ela tem que se equiparar com os concorrentes, né? Então, é uma empresa que caiu receita, caiu lucro, o seu ROI era extraordinariamente alto, foi diminuindo, tá vendo? E teoricamente, o caixa, não sei, virou um eletrocardiograma aqui, né? A gente não sabe se sobe, se desce. Então aí outras questões que agora, hoje, teria que olhar ela como uma empresa de turnaround, visto que agora ela está entrando no segmento de pagamentos dentro do WhatsApp, né, que é uma puta rede aí. Então vamos ter que esperar os próximos meses para poder saber o que vai acontecer, né? Mas assim, por exemplo, se eu tivesse uma ação dessa na minha carteira, a partir ali de, sei lá, a partir de 2000 aqui, ó, e 18, que foi quando ela já começou a ter 2017, 2018, que o lucro já não passava do lucro anterior, a margem já estava caindo, eu já não estaria mais comprando, colocaria ela em stand-by, né? E analisaria para ver o que ia acontecer nos próximos anos para poder ver se eu ia recomprar ou se eu ia realmente sair da posição. E aí, pessoal, não adianta mais saber se você vai sair no lucro, se você vai sair no prejuízo. É tirar o seu capital de empresa ruim e colocar seu capital em empresa boa. Acabou, tá? Bom, vamos pro próximo aqui. Essa é a queridinha do mercado, o pessoal tá falando que vai ser turnaround, que vai voltar, não sei o que. Olha isso aqui. O que vocês me falam dessa empresa? Não dá, né, pessoal? Não dá. A empresa não tem patrimônio, patrimônio sobe, desce. O lucro líquido
cada vez prejuízo, prejuízo, lucro, prejuízo, prejuízo, margem negativa, positiva, negativa, o ROI ninguém sabe se vai ser positivo ou negativo, faz caixa, mas a dívida é um absurdo. Então assim, não tem o que fazer. Uma empresa dessa aqui, na minha visão, é aquela, você tem que abrir o release de resultado, analisar situações, como que está fazendo o investimento, para saber se vai voltar ou não. Tá bom, pessoal? E depois que você começa a classificar o que é empresa ruim de empresa boa, aí você entra no item de precificação. Precificação já é itens como tipo o preço em relação ao lucro, dividend yield, que é quanto que a empresa distribui de lucro em relação ao preço que você está pagando nela hoje, o lucro sobre o patrimônio, né? Então LPA, então quanto tempo essa empresa vai demorar para te pagar com base no dinheiro que você está aplicando hoje. Então isso aqui é um item um pouquinho mais chatinho, não é chatinho, na verdade é um item que eu vou deixar para um próximo vídeo para poder estar mostrando para vocês, tá bom? Então basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso, como vocês escolhem, separam o joio do trigo, empresa ruim de empresa boa, e colocar seu capital onde as probabilidades estão a seu favor. O processo de investimento é um processo de crescimento constante. Você vai estar sempre aprendendo e nunca você vai saber demais. E eu vou estar mostrando para vocês com calma no decorrer que o canal vai crescendo, tá bom, gente? Bom, é isso. Obrigado pela atenção até agora. Se você não é inscrito no canal, lembrando, se inscreve, segue aí e dá aquele like para divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.